Conversa Desfiada, podcast sobre as vivências e a identidade de Oeiras. Construção das fortificações de Oeiras. Estamos na sala de jantar e a sala de jantar evoca aquela morte que é de 1734. Este é o seu podcast sobre as vivências e a identidade de Oeiras. Faça parte desta conversa e siga-nos nesta Conversa Desfiada. Ora viva, sejam muito bem-vindos ao primeiro episódio do podcast de Conversa Desfiada. O meu nome é Diogo Lopes e aqui comigo está a Alexandra Fernandes e somos ambos da Unidade de Dinamização do Património Histórico do município de Oeiras. Primeiro queria pedir-vos desculpa porque a minha voz não está propriamente bonita, estou um pouco fanhoso, mas podem ficar descansados porque vai melhorar e temos aqui connosco a doutora Alexandra Fernandes, que é conhecida por ter uma das vozes mais sexys do município de Oeiras. Portanto, podem estar descansados que há de haver uma pessoa que vai salvar a honra do convento. Alexandra, queres explicar aqui aos nossos ouvintes do que é que se trata o nosso podcast e o que é que vão poder esperar nos próximos episódios? Bom, pelo menos vamos tentar fazer um programa, no fundo, aliciar um pouco os nossos ouvintes para as questões da história local, património, aguçar o apetite, esta conversa fiada, que vamos ter bastantes convidados interessantes para dialogar, para espremê-los, sobre curiosidades do Oeiras, sobre memórias, as personagens mais marcantes aqui do concelho e muita conversa fiada. Acho que é isso que nós pretendemos. Alexandre, acha que devemos dizer aos nossos ouvintes que nós estávamos indecisos entre dois nomes? Inicialmente, antes de Conversa Fiada, tínhamos um outro nome, não era? Pois, e tivemos, aliás, vários nomes, mas às vezes não é muito fácil arranjar um. Mas teve na Berlinda o palavra puxa palavra, não é? Isto, no fundo, vai ser um puxar de palavras aos nossos ouvintes, aos nossos entrevistados, mas depois pensámos que é mais uma conversa fiada. Será uma conversa informal, esperemos que às vezes divertida, sem grande pretensão a... Descontraída, não é? Descontraída, embora com alguns apontamentos mais sérios. Sem dúvida. Por exemplo, algumas citações de alguns dos nossos historiadores e não só, que nos podem inspirar nesta caminhada aqui dos podcasts. Há uma frase curiosa, eu creio que se adapta muito às nossas conversas, que é do brasileiro João Guimarães Rosa, que diz que vivendo se aprende, mas o que se aprende mais é só fazer outras maiores perguntas. Eu acho que é isso que nós queremos, é fazer muitas perguntas. Sem dúvida. E tentar obter algumas respostas possíveis para esta nossa conversa fiada. Aliás, porque nós não pretendemos, digamos que, responder a nada. A nossa missão será até questionar tudo, não é? Sim, é isso mesmo, é fazer perguntas e tentar trazer ao de cima uma série de curiosidades, fazer com que muitas das memórias não se percam e não se apaguem, e por isso é que vamos convidar alguns ilustres de oeirenses, por exemplo. Quer dizer algum nome? Diga o nome, pelo menos um nome, Alexandra, para aguçar o apetite dos nossos ouvintes, pelo menos um. Talvez, entre muitos que vamos convidar, e não querendo pôr ninguém de parte, mas vamos trazer aqui, assim, por exemplo, o Sr. Comendador. O nosso José Meco. O José Meco, que tem muito para falar, nomeadamente sobre o azulejo, mas, como ele, muitos outros que pretendemos puxar a conversa, fiar a conversa. E acha que o professor José Meco, depois de ser comendador, ainda vai querer te falar connosco? Acho que sim. Acha que sim? Acho que sim, ainda nos liga. Acho que ainda nos vai ligar? Eu acho que sim. E que é um excelente comunicador e uma pessoa com muito conhecimento, particularmente ao nível do azulejo, mas não só, é um grande historiador de arte. E este podcast em particular, uma das vantagens, não sei se a Alexandra concorda comigo, é podermos chegar a uma camada mais jovem, porque muitas vezes os miúdos, digamos assim, gostam de consumos mais rápidos e se calhar não têm paciência para estar a ler livros nem a ver grandes documentários, e ao ouvirem este podcast quando vão trabalhar ou quando estão no intervalo das aulas, é algo que eu acho que é mais acessível e até apetecível, não é? Utilizando as novas tecnologias, creio que é uma maneira de chegarmos a outros públicos que não o habitual público, muitas vezes frequentador das nossas iniciativas, mas que possa chegar a públicos diferentes e que possa de alguma maneira entusiasmá-los na descoberta de
pequenas histórias, de pequenas anedotas até daqui de Oeiras, histórias caricatas, histórias... Algumas lendas até. Lendas, sim, e figuras importantes... E chamar a atenção até para o nosso património, até porque estamos no mês de celebração do património. Agora, entre abril e maio, vamos ter Dia dos Monumentos e Sítios, Dia Nacional do Azulejo, Dia Internacional dos Museus, Noite dos Museus. De facto, temos uma série de celebrações que gostaríamos de poder, enfim, trazer aqui especialistas para falarmos sobre todos estes assuntos. Eu posso estar enganado, mas eu penso que o município de Oeiras nunca teve um podcast, ou se teve, nunca foi ligado ao património. Eu creio que portanto, ao património estamos a inovar de qualquer momento, de qualquer forma, não é? Será estamos uma abertura, pelo menos uma tentativa. Eu penso que sim. Pelo menos tentamos. Vamos tentar dizer coisas que não nos comprometam, não é, Alexandra? E que não nos façam no final do dia passar pelos recursos humanos e fazer as continhas. Acho que não. Acho que não vai acontecer. Acho que queremos, sobretudo, utilizar uma ferramenta nova para chegar a outro tipo de público e alertar para muitas temáticas relacionadas com o património. E são registros que ficam. São, tal como o livro, também estes registros de áudio acabam por ficar gravados, algures. E por vezes nós temos municípios jovens e até de uma idade mais avançada que sabem que existe o património, mas nunca o visitaram. Eu acho que isso é estranho e ao mesmo tempo é normal, porque muitas vezes eu lembro-me que tinha imensos colegas que nunca foram ao Padrão dos Descobrimentos nem foram à Torre de Belém. E muitas das vezes, quando vão para fora e visitam uma série de monumentos e de museus, e depois acham, às vezes nós ficamos surpreendidos quando dizem: não, nunca visitei a Fábrica da Pólvora, ou nunca fui à Igreja de Oeiras, na perspectiva não da missa, mas como espaço de património, ou outros locais, desde o passeio marítimo que tem os fortes, não é? As fortificações marítimas. E acho que há muita coisa que nós às vezes distraidamente passeamos e não reparamos, e acho que este podcast também pode servir como um chamariz, como uma chamada de atenção para aspectos muito relevantes que temos aqui em Oeiras. Esta questão faz-me lembrar aquela teoria da sociologia de um senhor que eu não me lembro se é o Benedict Anderson, que fala em comunidades imaginadas, em que nós sabemos que existem outras pessoas como nós, mas não conseguimos conhecê-los a todos. Temos uma imagem próxima de como é que serão através da televisão, dos computadores, ou seja, sabemos que existem mais pessoas como nós, mas não os conhecemos pessoalmente. E acabamos por viver um pouco o património imaginado, ou seja, nós sabemos que existem em Oeiras aquele edifício patrimonial, mas nunca o visitamos, o que é estranho, não é? Não, e de facto o património pode ser uma ferramenta ou um meio de combater o esquecimento e a indiferença, porque antes de nós já cá tiveram outros e onde continuar, e nós todos vamos construindo histórias que farão parte de uma história, obviamente, e a nossa memória e identidade, não é, Alexandra? A nossa memória, sim, pertencer a um lugar, claro que está sempre a crescer e a modificar-se, porque as comunidades também se constroem e crescem e se modificam, mas a cultura e o património é de facto um fator fundamental, não só na defesa, mas na coesão até social, económica, social, e portanto acho que não devia ser muito menosprezado, não é? Menosprezada, sim, é a palavra, não vale a pena fugirmos, não é? É mesmo, infelizmente é mesmo essa a palavra. Mas é um mal nacional, não é algo que se circunscreve a Oeiras, nem outro município, é mesmo nacional. Aliás, é curioso que o próprio Alexandre Herculano, e já lá vão os bons anos, quando afirmou o seguinte, disse Alexandre Herculano: os nossos pais destruíram por ignorância e ainda mais por desleixo. Nós destruímos por ideias, ou falsas ou exageradas. Destruímos porque a destruição é uma vertigem desta época, em nome de um falso progresso. E nós muitas das vezes continuamos a destruir ou a ignorar por ideias de um falso progresso. Sim. E de facto a memória do tempo, ou seja, há uma construção de memórias, porque nós não aparecemos hoje de geração espontânea. Exatamente. Já cá tiveram outros, deixaram muita informação e nós
ou seja, não partimos do zero. Claro. E acho que é fundamental preservar essa memória, ou essas memórias, porque são mais memórias do que propriamente uma só memória. E o património também, no fundo, desperta todas essas memórias que nós gostaríamos aqui de partilhar. É um gatilho, o património é um gatilho, é um não gatilho. É verdade. Não queremos matar ninguém, Sim, nem sim. de cansaço, nem de tédio. Bem, Mas acho que é basicamente isto. Não vamos desvendar mais, senão depois cortamos. Fica para os próximos E acho que sim. podcasts. Só queríamos é que ficassem atentos a esta nossa conversa fiada e que possam acompanhar estas nossas conversas ao longo de alguns tempos. Já sabem que vão ter que nos aturar a nós os dois nos próximos episódios, não é? Seremos sempre Com mais nós. alguns com convidados, felizmente. Mas pronto. Podem acrescentar aqui muito mais. Eu acho que as nossas vozes combinam bem, acho que os nossos ouvintes nem sabem a sorte que têm em poder ouvir-nos. Bem, até à próxima, não é, Alexandra? Até à próxima. Conversa Desfiada, podcast sobre as vivências e a identidade de Oeiras. A construção das fortificações de Oeiras. Estamos na sala de jantar e a sala de jantar evoca Aquela morte é de 1734. Este é o seu podcast sobre as vivências e a identidade de Oeiras. Faça parte desta conversa e siga-nos nesta Conversa Desfiada.